Você viveria sua vida de novo? Essa vida assim como tu vives e como tu vivestes? Olá, eu sou o professor Cleiton, bem-vindo a mais uma aula de filosofia aqui no canal Filosofando. Bom, pessoal, iremos aí dar sequência às aulas do Nietzsche, as aulas continuando ainda tratando a questão dos valores humanos, e hoje nós vamos falar um tema muito importante, que o Nietzsche ele batia muito nessa tecla, né, nesse conceito, que seria a questão da valorização da vida. Então hoje nós vamos ver como Nietzsche ele trata essa questão dos valores humanos, né, a questão da vida humana, a questão da valorização da vida, desse mundo, dessa realidade, e essa oposição, essa contradição entre o mundo verdade, que ele chama de mundo verdade, e o mundo das aparências, ou seja, entre o mundo físico e o mundo transcendente. Então, antes de continuar essa aula, deixe o seu comentário aqui no vídeo, deixa o seu like, clica no sininho para não perder nenhuma novidade, para você receber as notificações, e se inscreva no canal, porque vem muitas novidades por aí. Bom, como nós vimos já nas aulas anteriores, o Nietzsche ele foi um filósofo muito crítico, né? Ou seja, um filósofo muito polêmico, né? Ele polemizou muito, ele acabou polemizando muito devido ao peso da sua filosofia, né? Ao peso das suas críticas, das suas abordagens, né? Então Nietzsche, ele realmente é um filósofo polêmico, ele é um filósofo considerado filósofo da dinamite, né? Eu não sou um homem, eu sou uma dinamite, assim como ele diria em um dos seus livros, né? E ele traz aí essa crítica aos valores humanos e aqueles valores que foram arraigados, né? Em cima de uma ética moral, de uma ética cristã, uma ética religiosa, e também de uma ética e de uma moral socrática e platônica, né? Então, na próxima aula, nós iremos ver aí a crítica metafísica, nós vamos aprofundar nesse detalhe, nessa questão da crítica que ele faz a Sócrates, né? Nós vamos discutir, nós vamos abordar ela com mais profundidade, né? Então vamos lá, qual que é a visão do Nietzsche sobre a questão da vida humana, né? A vida humana, o Nietzsche ele vai falar em um dos seus livros, ele vai abordar muito essa questão da valorização da vida, no Assim Falou Zaratustra, né? O Zaratustra é um livro muito interessante, porque ele traz ali muitas questões, muitas abordagens que diz respeito aos valores, aquilo que nós determinamos como verdade, como mentira, como bem e como mal, né? E também a questão da valorização da vida, né? Então, para o Nietzsche, a vida é um impulso, né? Ela é impulso. A vida é um constante impulso, ele é um constante movimento. Tanto é que ele vai se referir a Heráclito como um dos principais, um dos poucos e verdadeiros filósofos que já existiram, né? O Nietzsche, ele traz aqui, ele vai abordar os filósofos pré-socráticos como os únicos e verdadeiros filósofos, né? Então, o que o Nietzsche, qual é a visão dele em relação a Sócrates e a Platão, né? Para o Nietzsche, a filosofia socrática e platônica, ou a filosofia após Sócrates, é considerada a falsa filosofia, né? Uma mentira, ou seja, não uma verdadeira filosofia, ou melhor dizendo, ele vai falar aí que a filosofia pós-socrática, após Sócrates, seria considerada a filosofia da decadência, né? Que isso vai depois acarretar ali na crítica que ele direciona ao cristianismo, porque ele vai dizer que o cristianismo é uma continuidade aí do platonismo, né? Então, o que o Nietzsche faz? Qual que é a visão dele sobre a vida humana? O Nietzsche ele valorizava muito a vida, né? E como a vida ela é um emaranhado de impulsos, né? Movimentos, transformações, a todo momento nós vamos passando por grandes transformações, como Heráclito dizia lá na Grécia Antiga, nos clássicos. Ele vai dizer que a vida, como ela é impulso, existe ali uma grande força que vai impulsionar, né, e vai impulsionar
o movimento da vida, que ele vai chamar de força a vontade de potência, né? O que seria a vontade de potência? Seria essa vontade de vida, essa vontade de você encarar a vida como ela é aquela força que existe dentro do homem, dentro do ser humano, onde ele acabava valorizando a vida. Então, o ser humano que desenvolve ali a vontade de poder e a vontade de potência é aquele homem, aquele sujeito que percebeu as características vitais, né, da realidade, ou seja, as principais características da vida, ou seja, ele percebeu esse impulso, esse emaranhado de impulsos, de transformações, e encara a vida como ela é, né? Como ela é. Então, por isso que o Nietzsche ele vem trazer aí o conceito do super-homem, que foi muito aí abordado durante, principalmente, os anos do nazismo, né? Principalmente com a irmã dele, a Elizabeth Foster, né? Que Elizabeth Foster Nietzsche, que se aliou ao nazismo, por sinal ela se alia, ela se torna ali uma grande companheira, muito próxima ali do Hitler, e essa proximidade dela aí acabou trazendo um grande problema para o Nietzsche, porque muitas pessoas associaram, e a própria irmã dele tentou associar a imagem dele, do Nietzsche, com o nazismo. O Nietzsche, isso é importante vocês saberem, que ele não defendia o nazismo, né? Já na época dele ele era contra, né, o nazismo, né? Ele condenava, aliás, não contra o nazismo, na época dele, no caso, o nazismo existiu depois, mas ele era um antissemita, né? Ele era contra a perseguição aos judeus, né? Porém, quando a sua irmã se alia ao Hitler, posterior à morte do Nietzsche, ela vai tentar ligar as ideias do Nietzsche ao nazismo, principalmente com a ideia de vontade de poder, vontade de potência, e a ideia também aí do super-homem. O que é o super-homem? O super-homem é aquele homem que conseguiu superar toda aquela metafísica, a visão metafísica da vida, e consegue enxergar a vida e viver a partir de novos valores. Então, quando ele traz o conceito de transvaloração dos valores, o que seria transvaloração dos valores? A mudança dos valores, né, total, ou seja, é você mudar, você transformar os valores, você destruir todos aqueles valores que foram regados na metafísica e fundar novos valores imanentes, valores a partir do sujeito. Ou seja, eu vejo a vida como ela é, eu vejo a vida eu enfrento ela com os seus problemas, com as suas dificuldades, porém eu consigo vivenciar, eu consigo enxergar os problemas, eu consigo superar esses problemas. Então, um homem que superou a metafísica, um sujeito que superou a metafísica, que criou novos valores, que acabou dando valor, né, a essa vida imanente, materialista no sentido de vida material, né? O Nietzsche ele vai rejeitar a ideia do mundo além, que ele chama de mundo além, ou seja, aquele mundo que está fora dessa realidade, porque inclusive ele vai associar, falando aí da moral do rebanho, né, a moral dos escravos, ele vai chamar o cristão de um grande covarde diante da vida. Por quê? Porque o cristão é aquele que não superou, que não conseguiu, a moral do ressentido, né? Guarda aquele ressentimento, ou seja, aquela pessoa, aquele sujeito que não superou, que não conseguiu encontrar a verdadeira vontade de poder, não desenvolveu vontade de poder, vontade de potência, e ele se acovarda diante da vida, buscando fugir dessa vida em busca de uma vida além dessa, ou seja, um mundo fora desse, um mundo transcendente e sobrenatural, né? Por que sobrenatural? Por que transcendente? Porque ele não consegue encarar a vida como ela é, com os seus problemas e desafios, né? Então ele cria um mundo ali que ele vai responder aos seus questionamentos, aos seus medos, né? Por exemplo, a questão que foi gerada da moral ali, a moral cristã que vem com a ideia de pecado, né? O Feuerbach já falava isso. Feuerbach foi um filósofo que já falava dessa questão que a religião, o cristianismo, trabalha com medo, com a esperança, né? Se você não fizer tal coisa, se você não agir de determinada maneira, você
terá um castigo. Se você agir dessa maneira que eu estou dizendo, que eu estou direcionando, você não terá um castigo, você terá a salvação. Era o mesmo conceito, o mesmo paradigma do Platão, né? Então o Nietzsche ele vem dizer aí que o cristão ele é um covarde, é um fraco, né? Porque não só o cristão, ele vem também aí fazer uma grande crítica a outras, ou a ciência também, a cultura da sua época, porque não consegue ter esse olhar, não consegue superar o niilismo que ele fala, né? O niilismo negativo, né? E o niilismo passivo. Então o Nietzsche ele foi um filósofo que estremeceu as bases aí da moral, né? Ele vem com essa ideia de filosofar a golpes de martelada, ou seja, o destruidor de ídolos. Por que o destruidor de ídolos? Porque o conceito de destruidor de ídolos, de destruir os ídolos, é destruir-se, despir totalmente dos valores que foram estabelecidos ao longo da história, ao longo da historiografia, e construir novos valores a partir de sua própria visão. Então eu queria voltar ao conceito de super-homem, novamente, para a gente finalizar a aula. Esse conceito de super-homem não está ligado a uma superioridade humana, né, diante do outro, no caso. O Nietzsche ele falava da superioridade, né, ele dizia que o homem ele defendia essa visão de superioridade, né? Ele defendia o que é a vontade de potência, senão a superioridade, o superpoder diante da vida, né? Ou o super-homem. O que seria o super-homem para o Nietzsche? O super-homem seria esse homem totalmente acima, né? Um homem superior, um homem que defende a sua superioridade, porém não a sua superioridade ao outro, aquele que é diferente, ao que é inferior a ele, considerado inferior, né? Futuramente, hoje nós temos aí, até hoje na nossa era, no pleno século XXI, pessoas que usam esse conceito do Nietzsche, né, para disseminar aí o fascismo, né, o neonazismo, o racismo até mesmo, né, pessoas que defendem a superioridade, né, de raças, se baseando nessa ideia de super-homem. Tanto é que o Hitler ele vem com essa ideia, não só o Hitler, mas como alguns outros intelectuais da mesma época, que dizia que a ideia de super-homem do Nietzsche, ela estava ligada a esse conceito, a essa questão dos homens superiores, né? As pessoas superiores, ou seja, aqueles que são superiores ao outro. Existem pessoas fracas que deveriam ser aniquilados, como no caso do nazismo, como o nazismo pensava. Então não é nesse sentido. Essa superioridade que o Nietzsche vai dizer seria aquele homem, o super-homem seria um homem que superou a metafísica, que superou os valores dos covardes, os valores dos fracos, que conseguiram superar justamente superar os problemas e as dificuldades da vida. Tanto por isso que o Nietzsche ele é tanto usado na psicanálise, né? Então a psicanálise hoje, ela usa o Nietzsche, ela tem a psicanálise, uma linha da psicanálise que o Nietzsche ele contribui muito para essa questão da psicanálise, nas teorias psicanalíticas, justamente por isso, porque ele é um filósofo que ele vai defender o enfrentamento da vida, você amar a vida. Ele amava a vida, ele é uma pessoa que amava a vida, né? Ele gostava de viver, ele defendia essa questão da vida humana, com esses impulsos e com essas forças que existem, né, que levam o ser humano, que o ser humano poderia, no caso, superar essa visão metafísica do mundo, né? Pessoal, na próxima aula nós iremos ter uma aula um pouco mais aprofundada, né? Vamos falar aí sobre a crítica metafísica do Nietzsche, né? A crítica ao sistema metafísico em Nietzsche, começando aí pela história da filosofia, né? Vendo a crítica que ele faz aos clássicos, aos filósofos clássicos, ou seja, aos gregos, Platão, Sócrates, né? A visão que ele tinha de Sócrates e Platão, que não é, por sinal, uma visão muito boa. E também nós vamos ver aí a visão de Nietzsche sobre os pré-socráticos e também sobre o cristianismo, né? Então nós vamos fazer iremos ter uma aula um pouco mais complexa, né? Um pouco mais aprofundada aí na filosofia, ok? Eu gostaria de como sugestão, uma indicação aqui de alguns livros do Nietzsche, para quem está começando a leitura sobre ele, né? Sobre o Nietzsche. Então eu trouxe para vocês um livro de um
filósofo, escritor, um professor, se eu não me engano, da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro, o Mauro Araújo de Souza, um grande especialista em Nietzsche, um tradutor das obras de Nietzsche. Nietzsche, Viver Intensamente, Tornar-se o que se é. É um livro, você consegue ler ele em pouco tempo, não é um livro muito complexo, muito difícil de ser lido, é um livro aqui de 126 páginas, é muito bom. Esse livro aqui é um livro introdutório para quem está começando a ler Nietzsche. Eu indico sempre os comentadores primeiro, para depois entrar no autor, né? Esse livro ele traz uma grande introdução ao pensamento do Nietzsche, né? Desde o contexto histórico, né? Tem aqui também trata de alguns conceitos filosóficos do Nietzsche, algumas teorias, muito bom mesmo esse livro. Outro livro também que eu indico, uma outra comentadora do Nietzsche, eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido ela, deve ter lido alguma coisa sobre ela também. Ela teve uma série no Fantástico alguns anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, a grande Viviane Mosé, né? Nietzsche e a grande política da linguagem. Esse livro aqui também é muito top, é muito bom mesmo, é uma tese do mestrado que ela fez, que ela apresentou na Universidade do Rio de Janeiro. Ela é formada na Federal, se não me engano, do Espírito Santo, porém ela fez o mestrado dela lá no Rio de Janeiro com o Roberto Machado, que é um outro especialista em Nietzsche e em Deleuze também. Então, nesse livro aqui, ela aborda o problema da linguagem em Nietzsche, o problema da linguagem, o problema do ser. Ela vem também analisar minuciosamente o pensamento do Nietzsche em relação a Parmênides também, né? A questão do surgimento da metafísica, a questão da linguagem também. É muito interessante também, muito bom para vocês começarem a entender Nietzsche. Ok? Espero vocês na próxima aula. Na próxima aula nós iremos tratar do Nietzsche. Tem algumas pessoas também pedindo algumas aulas, caso você queira que nós tratamos aqui e abordamos alguns filósofos, é só deixar nos comentários. Alguns já pediram o Schopenhauer também, eu vou falar do Schopenhauer, nas próximas aulas eu vou abordar algumas ideias de Schopenhauer e também do René Descartes, ok? Pessoal, não se esqueçam de compartilhar a nossa aula, lembrando sempre que o conhecimento é importante, ele deve ser compartilhado. Ative as notificações para vocês não perderem nenhuma novidade, que virão muitas novidades. Se inscrevam no canal e comentem, curtem, deixem seu like e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que nós iremos continuar os debates aí nos comentários, ok?